Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil, menos para mim é. Evangelho de João 16, 12 a 15, só 3 versículos, 4 versículos, mas não se alegrem, porque quanto menos versículos, mais eu falo, né? Quando tem muitos versículos, eu falo muito. Quando tem pouco, eu falo muito. Então não se alegrem, né? Não é motivo de alegria. Estão rindo? Evangelho de João 16, 12 a 15. Naquele tempo, Jesus continua falando para os apóstolos, né? Anunciando a morte dele. Bem claramente, ele está dizendo que vai morrer, né? Gosto muito do Nosso Senhor porque ele é verdadeiro, né? Naquele tempo é hoje, agora e naquele tempo que aconteceu. Disse Jesus aos seus discípulos, portanto, não é só o discípulo, são os apóstolos, na verdade, aqueles que ele lavou os pés. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. Se eu tenho, Jesus também tem, mais ainda, né? Tem que ser, eu ainda tenho muita coisa para falar para vocês, né? Mas não sois capazes de as compreender agora. Já tive a oportunidade várias vezes de dizer que os apóstolos e os discípulos não entenderam nada. Eles não compreendiam. É como se Nosso Senhor falasse em grego e eles entendessem em hebraico. Ou Nosso Senhor falasse em hebraico e eles entendessem em grego. Eles não entendiam nada. Então só dizendo que ia morrer, ficavam ali com medo, não sei o quê, mas não sabia direito. Então o Senhor falando que glorificar o Pai, ser glorificado pelo Pai, fazer a vontade do Pai, ser escravo um dos outros. E eles queriam mandar uns nos outros, né? É como hoje, né? Muita coisa a gente não entendeu ainda, o que Nosso Senhor quer. Eles também não entenderam não, né? Nosso Senhor está dizendo, tenho ainda muitas coisas a dizer, mas não sois capazes, não tinham capacidade de entender agora, na hora que Nosso Senhor está dizendo, mas vão entender depois. Quando é isso depois? O dia de Pentecostes. Atos 2, 1 a 13. Eles estavam tudo com medo, numa sala menor do que a nossa igreja. Essa sala ainda hoje existe lá em Jerusalém, o cenáculo. Maria estava lá, presente. Outras mulheres, provavelmente Madalena estava lá, né? E desce, tem um vento forte. A sala fechada, não podia entrar vento. Entrou um vento muito forte e línguas de fogo descem sobre eles e eles começam a orar em línguas. Aí tem estudiosos que dizem, isso aí é outras línguas de outros povos, pode interpretar como quiser. Paulo chama isso de dom das línguas, falar em outras línguas. Foi assim que eles perderam o medo.
e o fogo do Espírito Santo começou a agir neles. E o Pedro, o chefe da igreja que tinha traído Nosso Senhor, tinha medo até da sombra dele e até de um galo, começou a pregar para 5 mil, 10 mil, 15 mil, sem medo de nada. Foi preso, açoitado, bateram nele, continuou. Aí enfrentaram, depois de Pentecostes. Mas agora não. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, eu estou dizendo, Pentecostes, Espírito Santo. Espírito Santo, também tive a oportunidade de dizer ontem, é o Espírito da verdade. Então, irmão, irmã, se você não está falando a verdade, o Espírito Santo não está em você. Você não está vivendo a verdade, o Espírito Santo não está em você. Preste bem atenção. Ele não gosta de mentira. E o mundo que a gente vive é um mundo de mentira. É um mundo de faz de conta. Faz de conta isso, faz de conta aquilo, faz de conta. Nosso Senhor não é de faz de conta, não. Ou é ou não é. Quem é morno, ele vomita. Foi ele que disse, está no Apocalipse, pode ler. Então, se você está mentindo, o Espírito não está com você. Mas eu estou, tá não. Nem você está com ele. Preste bem atenção. Ele vos conduzirá à plena verdade. Tudo que ele fala é a verdade. Então não se esconda, nem diga o que não é verdade. E você se afasta dele. Ele é a plena verdade. Ele só convive com a verdade. Ah, mas é só uma mentirinha. Problema seu. Ele vai se afastar de você. Ele vos conduzirá à plena verdade. A plena verdade é Cristo. Então o Espírito foi enviado para nos conduzir a Cristo. Pois ele não falará por si mesmo. O Espírito não fala o que ele quer. Ele fala o que o Pai quer, o que o Filho quer. Porque ele é um com o Pai e o Filho. Daqui a pouco ele vai dizer que é o mistério da unidade. Também se você fala por você, o que você quer, que dá na sua telha, na sua cabeça, você não está com Deus, não. Nossa obrigação é falar o que o Pai quer que a gente fale. Eu sempre tenho cuidado de, antes de anunciar o Evangelho, dizer, não, Senhor, coloca na minha boca o que tu queres. Certamente eu rezo, né? Eu leio a palavra, mas é nosso Senhor que anuncia. Então, se eu estiver aqui anunciando só o que eu quero, não vale de nada. Ele não falará por si mesmo. Ele vai falar o que o Pai quer, o que o Filho quer. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. De quem? Do Pai e do Filho. Porque ele é um com o Pai e o Filho. O Espírito não diz nada contra o Pai nem o Filho. Só ensina aquilo que o Pai quer e o Filho. Por isso que ele é a verdade. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele disse, e até as coisas futuras. Mas tem gente que fica só no futuro. Tem gente que acha que profecia é só o que vai acontecer no futuro. Porque não sabe o que é profecia. 90% das profecias fala do presente, não fala do futuro. Ele está falando e até as coisas futuras. Quer dizer, ele vai falar muita coisa. Também as coisas futuras. Mas tem gente que só quer o futuro. Ou se você quer o futuro, seu lugar não é na igreja católica. Procura um adivinhante aí, né? Uma pessoa que adivinha as coisas. A igreja católica mesmo não. 90% das profecias dos profetas do Antigo e do Novo é o presente, não é o futuro não. Aí fica aí, profecia, ainda hoje, né? Nas internets, profecia, o futuro que vai acontecer. Isso não é de Deus não. Tem também um futuro. Mas não é só o futuro. O mais importante é viver no presente a graça de Deus. Porque não adianta nada saber o que vai acontecer daqui a 2 dias se não está vivendo. Sim, daí, aí nosso Senhor vem e pronto. Julga e acaba com tudo. Mais importante que saber o que vai acontecer é viver hoje o mandamento de Deus. A graça de Deus.
É o que os profetas disseram no Antigo Testamento para o povo de Israel. Vocês têm que se converter. É o que a igreja tem que dizer hoje. Nós temos que nos converter, porque o mundo ainda não se converte não. Então ao menos nós. Então atento com essas coisas do futuro, viu? Até porque fim de mundo ninguém conhece. Pode ser o caba mais santo do mundo. Você mistura os 3 padres mais santos do Brasil. Se ele disser que Nosso Senhor vai aparecer dia tal, eu vou dizer, é mentira. Mentira dos 3. E o dia ninguém sabe. Mas tem gente que só procura o futuro. E muita gente, porque não tem fé. Ele me glorificará. Quem? O Espírito. Jesus já disse que ele vai glorificar o Pai. Como? Fazendo a vontade do Pai e voltando para o Pai. E que o Pai vai glorificar a ele. Como? Ressuscitando ele dentre os mortos. Agora ele diz, o Espírito me glorificará. Como é que o Espírito glorifica? E ele explica. Receberá do que é... E por que o Espírito? Mais do que de que modo? Por que o Espírito glorifica Jesus? Porque ele recebe do que é Jesus, do que é de Jesus, e ele anuncia o que é de Jesus. E por quê? Porque ele é um com Jesus. Ele sabe tudo de Jesus, porque ele é um Deus só com Jesus. São 2 deuses. Tem 3 deuses, o Pai, o Filho. Aqui não tem 3 deuses não, é um só. Então o que um sabe, outro sabe porque é um só. Não pode um saber uma coisa, outro não saber, porque é um só. Então ele glorifica porque recebe tudo que ele tem, recebeu de Jesus. E anuncia o que recebeu de Jesus. Depois Jesus continua, e tudo que o Pai possui é meu. Então, se ele anuncia tudo aquilo que recebeu de Jesus, e tudo aquilo que Jesus tem é do Pai, ele anuncia tudo aquilo que recebeu também do Pai. Aqui é o mistério da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas e um Deus só. Vou dizer de novo, se ele recebe, se tudo que ele recebe é de Jesus, se tudo que ele anuncia é de Jesus, mas se tudo aquilo que Jesus tem é do Pai, então ele também recebe o que é do Pai. Ele anuncia o que é do Pai. Então ele, Jesus e o Pai são um Deus só. João é muito profundo naquilo que ele fala. Evangelho de João. Tudo que o Pai possui é meu. Se o Espírito possui o que é de Cristo, e se tudo que Cristo possui é do Pai, então o Espírito possui o que é do Pai também. É isso que ele está dizendo, é a unidade. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu, é do Filho e é do Pai. O Espírito é um com o Filho e com o Pai. Mistério da unidade. Nenhum é superior a nenhum. É tudo igual, né? É um Deus só. Tudo igual assim, são 3 pessoas, mas é um Deus só. Aí a leitura dos Atos. Já tive a oportunidade também de dizer que todos esses meses, meses, são 50 dias, né? 2 meses quase. A leitura é sempre Atos, os apóstolos pregando, tá? Aqui Paulo chega em Atenas. Aqui a pregação dele em Atenas, cidade grande da época. Eu estudei em Atenas, depois ele vai para Corinto, estudei em Corinto também, fiz o curso de arqueologia, todas as cidades eu fui ver. Antes de estar ensinando, aqui na faculdade, eu fui ver. Não gosto só de escutar não, né? Então eu fui para lá. Esse local aqui que ele pregou, eu fui lá. É um ginásio bem grande. Eles chamam de Areópago, um local onde se pregavam, tá? Então ele chega lá nessa cidade de Atenas, começa a pregar em grego. Paulo não conhecia o grego. Só que em vez de começar a falar logo do poder de Deus, de dizer se convertam e curar e tirar o demônio, não, ele começou a falar da filosofia grega. Vai dizer que ele tinha cultura. Aí citou o filósofo grego aqui, filósofo grego acolá. Resultado: Paulo foi um tremendo fracasso nessa pregação aqui. Ele quis usar só palavras humanas,
Os gregos não estavam nem aí para ele. No final do discurso dele, quando ele fala da ressurreição, que ele deveria ter começado pela ressurreição, depois ele aprende, aí desse discurso em diante ele entra logo na ressurreição. Não quer mais saber de sabedoria grega não. No final do discurso que ele fala da ressurreição, os gregos não acreditaram. Porque não acreditavam na ressurreição. Então ele foi um fracasso, um fiasco na igreja de Atenas. Quem? Paulo, o grande Paulo. Ele aprendeu. A gente aprende, né? Aprender. Os gregos disseram: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Ou seja, não queremos ouvir. Ele devia ter entrado logo, com poder, com autoridade. Se convertam, deixem os falsos deuses. É o que eu procuro fazer aqui, né? Quem continuar pecando vai se condenar. Não, foi querer falar a linguagem deles lá, não sei o quê. Em grego, a filosofia grega, citou poeta grego. Para quê? Nada, não deu em nada. Nós não queremos te ouvir. Quando tocou na ressurreição, que era a coisa mais importante, assim Paulo saiu do meio deles. Consegue converter quase ninguém lá. Por isso que é difícil, o pessoal que estuda muito, né? Se converter. Se converte, um ou outro, mas é difícil. E pensa que sabe tudo, né? Eu fui estudar mais para ver se eu me convertia também, né? E tive lá nesse local. Entre eles, mais alguns se convertem. Dionísio, Areopagita, aquele que andava no Areópago, que era a praça onde eles pregavam. Uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas, consegue converter 2, 3 e vai para Corinto. Em Corinto encontra uma comunidade muito complicada, muito pecado em Corinto. Tinha até filho que dormia com a mãe. Ele vai dizer na carta aos Coríntios. E ele vai dizer: ou se converte ou vai para o inferno. E alguns lá, aí ele aprendeu aqui, né, que tem que ser bem rigoroso. Alguns lá ele entregou ao Satanás. Você pode ler, padre, não diga isso não, leia as cartas dele. Pecado grave, a pessoa não queria se converter, ele entregou a pessoa a Satanás, né? Então atento com o discurso que a gente faz, em vez de querer agradar todo mundo. Eu não quero agradar, né? Tem que dizer, diz logo, fala em nome de Cristo, fala a verdade, bem claro, bem aberto, fala alto, para entender o que é certo, o que é errado, e não querer pactuar com coisas que estão por aí e que na igreja não dá para a gente aceitar. Mas é interessante, releia esse discurso dele aqui: homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Quis até adular os gregos, né? Religiosos de nada, eles adoravam outros deuses. E Paulo veio anunciar Cristo. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, como se fosse macumba, né? Encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, eu vim pregar o Deus desconhecido. Eles não estavam nem aí, porque Paulo quis usar a linguagem deles. Eu não quero. É melhor chegar bem direto e dizer: ou se converte, ou vai se condenar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa mãe, Maria Santíssima.